E eis que eu li A Sombra de Edeline, um livro que eu já tinha alguma curiosidade para ler por causa do feedback que eu fui vendo dos booktubers lá fora, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Houve muita gente a falar sobre este livro, é um livro polémico e eu quis ler. E no fim de o ter lido, e ele não é propriamente pequeno, a principal ideia que me veio à cabeça foi: o problema principal deste livro é que as pessoas encaram-no como um romance e não como aquilo que ele realmente é, que é terror psicológico. E eu já vou explicar porquê. Em primeiro lugar, o género deste livro é o dark romance. Como o nome indica, romance mais sombrio, supostamente é um subgénero da dark academia, que é é um género que eu gosto. Eu nunca li nada dentro do dark romance, exatamente porque tenho esta ideia de que a forma como estes enredos são construídos e os temas não são de toda a minha praia, não são nada aquilo que eu acredito enquanto valores. Portanto, nunca li nada. Decidi ler este mesmo por pura curiosidade e só se pode ter uma opinião sobre aquilo que se conhece. Foi essa a minha ideia ao ler este livro. O enredo centra-se sobre a nossa protagonista. É uma mulher escritora bem-sucedida que, após a morte da avó, que é uma personagem com quem esta escritora, a Adeline, tinha uma relação muito próxima, esta avó falece e ela herda a mansão vitoriana da avó e vai para lá viver sozinha, ainda que a mãe proteste e daqui que aquela casa está amaldiçoada. Ela não quer saber e muda-se para casa sozinha, para esta mansão, e percebe-se que começa a ser perseguida, começa a ser vigiada por um stalker. E é exatamente sobre esta relação dela com o stalker, sobre este romance que se cria com estes dois protagonistas, que este livro trata. O livro está estruturado em capítulos intercalados entre a visão da Adeline, a visão do Zaid, que é este stalker, e os diários da bisavó. Ela, nesta mansão, encontra o diário da bisavó, que também ela, nos anos 40, teve um stalker e acabou por se apaixonar por ele. Portanto, nós aqui conseguimos ter ponto de vista de três personagens que se encontram em situações até muito semelhantes, o que é curioso e estranho, e o mistério do que é que acontece à bisavó, porque nós sabemos depois aqui a meio que a bisavó foi assassinada. Portanto, há este clima sombrio de thriller, de mistério. Nós queremos descobrir o que é que efetivamente aconteceu à bisavó da nossa protagonista, ao mesmo tempo que vamos acompanhando este romance que se começa a criar entre o stalker e a Adeline, a escritora. A autora utiliza esta técnica de forma a que nós consigamos humanizar este vilão, que de outra forma seria impensável. Sinceramente, não resultou comigo, mas, dado o sucesso que o livro faz, até que ponto é que eu acredito que esta técnica não tenha funcionado com muita gente? Principalmente por uma questão que é a profissão deste vilão. Este perseguidor dedica a vida dele a salvar mulheres e principalmente crianças de redes de tráfico humano. O que é bastante curioso e incoerente, sendo ele o próprio um psycho que persegue a Adeline só porque sim, porque um dia passou por ela e decidiu que ela era o amor da vida dele, e que vai, depois, ao longo do livro, abusar psicologicamente, sexualmente e fisicamente dela. Esta linha entre consentimento e coerção é tratada de uma forma muito ambígua. Nós nunca percebemos realmente se há ou não violação, porque há sempre um momento em que Adeline diz que não, mas depois gosta. E esta romantização de dinâmicas de poder, que para mim são simplesmente abuso, deixou-me doente ao longo de todo o livro e foi aquilo que eu mais odiei. Os temas do livro giram em torno da obsessão de controle de poder, sobre uma atmosfera gótica e misteriosa que, sinceramente, para mim foi tipo o ponto alto do livro. Há dois pontos altos para mim. Um deles tem a ver com as descrições, são muito vívidas, em todas as cenas nós realmente conseguimos imaginá-las muito bem na nossa cabeça. Isso não é assim tão simples de se fazer. Por isso, até aí eu gostei mesmo muito, é muito envolvente, e aquilo que eu realmente gostei foi que há um ritmo bastante bom no livro, desde o início à última página, apesar de eu não estar a gostar nada das personagens, nem do enredo em si, eu não conseguia parar de ler, tem um ritmo muito bom, pega-nos logo da primeira página, o final é brutal, é um livro que literalmente nós acabamos a querer ler o próximo. Isso não é assim tão simples e eu não gosto de retirar o mérito a quem escreve, mesmo que eu não me identifique com o livro, porque não é fácil e nisso a autora teve mesmo muito bem. Onde é que eu acho que a autora falhou miseravelmente, pelo menos daquilo que eu entendo que seja um bom livro, é na criação de personagens, na mensagem que passa
e principalmente nesta dinâmica entre protagonistas que é completamente tóxica. A intenção da autora em apresentar-nos um vilão que é atraente e ameaçador ao mesmo tempo, aquele homem poderoso que chega e faz e que seduz e que nós dizemos que não, mas queremos, não funcionou de todo comigo. Em nenhum momento eu senti-me minimamente seduzida por este homem. Pelo contrário, não diria que ele me assustou, porque em nenhum momento me senti assustada com ele. Enojou-me, principalmente, senti mesmo aquele lasco, aquela raiva, aquela revolta, não por ele pessoalmente, mas por tudo aquilo que ele representa na sociedade, por a romantização que se faz deste tipo de homens e deste tipo de abuso. Não entendo, e pode ser polémico o que eu vou dizer a seguir, mas eu acho que as únicas pessoas que se sentem atraídas por este tipo de pessoas controladoras, obsessivas, abusadoras, são pessoas que precisam de acompanhamento e de fazer terapia, porque não sei se é daddy issues, mommy issues, o que seja, não sou psicóloga, mas tenho que resolver um problema e tenho um problema para resolver, porque não, na minha cabeça não entra como é que isto pode ser romântico. Há uma cena, logo a primeira cena de romance entre eles, ele literalmente enfia-lhe uma pistola carregada na boca e obriga a chupar a pistola, e depois faz uma série de outras coisas também nojentas e abusivas. Mas tipo, como é que alguém encara uma situação em que a nossa vida está em perigo como uma coisa sedutora? É que acho que a coisa mais fundamental desta situação é o nosso instinto de sobrevivência é posto em causa por outra coisa que de alguma forma na cabeça destas pessoas é mais importante, que é o ser escolhido ou está-me a dar atenção. Opá, não faço ideia, mas isto perturbou-me a sério, não pela personagem, mas pelo leitor. Eu pensei, pá, como é que alguém acha isto minimamente sedutor, interessante, o que é que seja? É loucura. Depois, outra coisa que eu não gostei mesmo nada nesta personagem é a voz dele. A voz dele é muito feminina, e quando eu digo feminina não é no sentido de sensível, é feminina no sentido de claramente é uma personagem masculina escrita para uma mulher. Há coisas que ele pensa e diz neste livro que não cabem na cabeça de ninguém, muito menos num homem. A voz dela é por fogo, tipo, como é que diz isto? Ou há uma parte que ele diz, as portas do céu abriram-se da primeira vez que ele a viu. Tipo, isto não tem cabimento nenhum. Acho que é uma visão muito extra romântica na cabeça das mulheres, de coisas que os homens, projeção de coisas que os homens diriam quando se apaixonassem pela primeira vez pelo amor da vida. Isto não é nada realista. Eu não conheço sequer uma mulher que pense assim, quanto mais um homem. Achei simplesmente absurdo e, sinceramente, um bocado parolo. E depois, por outro lado, esta questão de ele supostamente ser um ser humano com um instinto tão grande em proteger as mulheres, as crianças, em achar os pedófilos nojentos, quando ele próprio é literalmente um violador. Tipo, senso comum, noção, é chamada terra, tipo, não faz sentido nenhum, é completamente incoerente. Ele é mesmo tipo o tipo de homem que é narcisista. Ele literalmente chama-se a ele próprio de Deus, obriga a ela a chamá-lo de Deus. As coisas que ele obriga a fazer são completamente humilhantes, ultrajantes, abusadoras, nojentas até. Não consigo perceber como é que isto é romantizado. Não entendo, não faço ideia como é que isto entra na cabeça de principalmente mulheres, porque maioritariamente são as mulheres que leem este livro. Como é que isto cabe na cabeça de uma mulher ser algo aliciante? Não entendo. E depois a nossa protagonista, que eu sinceramente, ela ainda me irritou mais do que a personagem dele. É burra. Para uma escritora é burra. Passa muito pouco tempo a escrever no livro, o que também é no sense. Tem uma melhor amiga que também não faz grande coisa por ela no livro. Parecem duas alcoólicas estúpidas, tipo, elas só pensam em homens e álcool. Não faz sentido. Há uma cena que para mim marcou-me de tão no sense no livro, que é: ele ameaça um rapaz com quem ela sai, este stalker. Ela sai na mesma com este rapaz, então ele rapta o homem, corta-lhe as mãos, envia-lhe as mãos numa caixa para casa. Aquilo que ela faz quando se apercebe que estão umas mãos humanas dentro de uma caixa à porta de casa dela é ir beber shots. What the fuck? Quem é esta pessoa? Quem é que é esta mulher? Ela é insuportavelmente burra. Eu percebo que a autora queira jogar com esta coisa entre perigo, horror e sedução e curiosidade, e principalmente porque há aqui a questão também mental dela. Ela desde pequena tem esta obsessão com medo, ela excita-se, não excitação mental, mas mesmo excitação física, com a sensação de medo, claramente trauma, né? Tipo, vai curar-te, mulher. Mas, pá, não sei, não consegui criar a mínima ligação com esta protagonista. Achei-a simplesmente imatura. Romantiza-se assim uma relação de 3 meses entre um assassino e a sua vítima.
E não é muito mais do que isto, temos também o drama da bisavó para acompanhar, mas é basicamente sobre isto que trata este livro. Há duas coisas que me assustam neste livro. Primeiro, o estado mental da escritora, porque projeção 100% assustador. E em segundo lugar, a faixa etária de pessoas que leem este livro, porque a maior parte das pessoas que eu vejo a ler este livro são miúdas, e quando eu digo miúdas, tipo 14, 15, 16 anos, e preocupa-me numa idade em que elas ainda estão a formar o cérebro, ainda estão a formar a personalidade, se comecem a identificar com estes tipos de referências. Não sei até que ponto é que isto não pode, de alguma forma, ajudar a neutralizar e a normalizar situações de abuso, principalmente em relações românticas, a normalizar coisas que nunca em nenhum momento foram normais, nomeadamente a questão do abuso sexual. E há aqui a questão de um abuso sexual só porque a vítima tem um orgasmo não significa que não seja um abuso sexual. São temas muito tabus, são temas muito difíceis de abordar, muito complicados, precisam de ser abordados com muita sensibilidade e eu acho que a autora com este livro foi muito irresponsável, porque isto não é um livro que senhoras de 70 anos estejam a ler, isto é claramente um livro para um público young adult e para mim é assustador nesse sentido, de quem está a ler não ter a sensatez e a maturidade para conseguir perceber que uma coisa é ficção e não sei até que ponto é que não é um livro que possa ter consequências negativas. Está cheio de gatilhos, aviso já, tem muitos trigger warnings. Apesar da autora no início do livro falar sobre isso, eu acho que não é o suficiente e eu não tenho a opinião de que nada possa ser proibido de todo. Eu acho que neste tipo de livros as editoras deviam ter a preocupação de pôr mesmo na capa mais de 18 anos, porque são livros que são pedidos pelas miúdas, os pais, os tios, os amigos, oferecem sem sequer abrir o livro, não fazem ideia do conteúdo e eu não sei até que ponto é que lá está, não se está a propagar esta ideia de que tudo é romance quando claramente é abuso. Se já leram este livro, digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa opinião. Se estão a pensar, digam-me também qual é que é a vossa opinião sobre esta temática de há livros tóxicos, há livros que não são de todo boas referências em termos de valores, em termos de nos inspirarmos. Digam-me também qual é que é a vossa opinião aqui em baixo sobre se os livros deviam ser efetivamente identificados com uma idade mínima ou pelo menos uma idade aconselhável, principalmente por a questão das mensagens que passam. E ainda não subscreveram o sininho para receber as notificações, subscrevam, beijinhos e até a próxima segunda-feira.